Olá, bem-vindos a mais um vídeo da série Como Ser Livres do Medo. Não no sentido de que o medo não vai mais fazer parte da nossa vida, né? Ele é uma emoção, ele é um amigo que nos faz ser prudentes. Porém, a gente não pode viver aprisionado nem deixar que o medo nos paralise. Então, nessa série é para a gente aprender a saber lidar com o medo, né? Deus fala que Ele não nos deu um espírito de covardia, Ele nos deu um espírito de ousadia, Ele nos deu um espírito de poder e um espírito de moderação. Ou seja, Ele deu um espírito de ação, né? De iniciativa. E tudo isso vai contrário se a gente tiver medo. A gente não vai conseguir agir, a gente não vai conseguir ter ousadia, a gente não vai conseguir ter equilíbrio se a gente deixar que o medo nos paralise, né? Que o medo venha nos dominar, se a gente ficar aprisionados por esse medo. A gente sabe que lá em Josué, capítulo 1, né? O tão famoso Josué 1:9, né? Ser forte, não te mandei eu? Ser forte, corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, estará contigo por onde quer que andares. Muitos de nós nos agarramos nessa promessa, né? Nos agarramos nessa esperança de que o Senhor nos fala para ser forte e para sermos corajosos, porque é promessa garantida de que Ele está conosco. E de fato é. Jesus falou que Ele ia subir aos céus, mas que Ele estaria conosco todos os dias. A presença dele era certa e ainda mandaria o Espírito Santo para habitar em nós e nos conectar com o nosso Criador. Então, através de Jesus, que é o caminho, que é a verdade, que é a vida, nós nos conectamos com Deus. Nós temos o Espírito Santo em nós que nos dá esse discernimento de entender, né, a palavra que Ele nos deixou. O Verbo se fez carne. Verbo, palavra, Jesus, carne. O Verbo, a palavra de Deus se fez carne através de Jesus e Ele habitou entre nós. Então Jesus é a verdade, a Bíblia é a verdade, né? Jesus é o Verbo que se fez carne, que morreu por nós, que ressuscitou por nós, que nos deu vida através da sua ressurreição, que vai fazer com que a gente venha ressuscitar também no último dia. Quando é o último dia? Pode ser no dia que Jesus voltar, pode ser no dia que a gente vier a morrer, mas a gente só vai encarar a morte física e a gente vai ressuscitar para viver com Deus na eternidade. Todos aqueles que reconhecem Jesus Cristo como Salvador, que reconhecem Jesus Cristo como Filho de Deus, esses têm garantida a sua vida eterna. Aqueles que confessam Jesus, aqueles que percebem os seus erros, as suas transgressões, que entendem que na luz da palavra de Deus precisam se consertar, né? E que entendem que Jesus é o Filho de Deus, esses têm a salvação garantida e a vida eterna garantida com o Senhor. Então eu vou falar em Josué 1:9, quando Deus deu algumas promessas para Josué, né? Ele falou assim, olha, vai, segue, atravessa o Rio Jordão, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vos tenho dado, né? Desde o deserto até o grande rio, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Essa foi a promessa que Deus fez. E Deus é um Deus fiel. Deus é um Deus que cumpre promessas. Tudo que Ele deixou na sua palavra, Ele é fiel para cumprir. Porém, essas promessas só se tornarão reais nas nossas vidas se a gente também fizer a nossa parte. Porque seria muito fácil Deus fazer tudo pra gente, né? Mas aí, a partir do verso 6, lá do capítulo 1 do livro de Josué na Bíblia, Deus deixou algumas condições para que as promessas de Deus se cumprissem na vida de Josué. Para que tudo aquilo que Deus prometeu se cumprisse, para que ele conquistasse a terra prometida, para que ninguém conseguisse vencer Josué e que assim como Deus foi com Moisés, ele seria com Josué, Deus pediu da parte de Josué algumas reações. E são essas reações que a gente também tem que ter para conseguir ver as promessas de Deus acontecendo nas nossas vidas. Como que nós vamos ver as coisas acontecer se a gente não dá um passo, se a gente não anda para frente, se a gente não dá um passo de fé, né? Então, o que Deus pediu a Josué para fazer?
Ele falou: olha, eu tenho promessas para você, mas essas promessas vão se cumprir se você for forte e corajoso. Se tão somente você for forte e muito corajoso. E de novo ele falava: faça segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar do livro desta lei, antes medita nele dia e noite, com o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, e então os seus caminhos vão ser prósperos. Não te mandei eu, Josué? Sê forte, corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E assim como Deus disse para Josué, Ele diz para a gente também todos os dias: sê forte, corajoso, não se aparte do teu coração o livro desta lei. Quando eu falo, eu estou com a Bíblia aqui aberta. Então, a ordem é: as minhas promessas vão se cumprir na sua vida se você corresponder àquilo que eu deixei, como condições para que essas promessas se cumpram. E quais são as orientações do Senhor? Ter força. Deus se alegra com a nossa força. Sim, nós podemos ficar tristes, nós podemos ficar desanimados, nós podemos sentir todas as emoções que são permitidas que a gente sinta, ter medo, mas nenhuma delas pode nos dominar. A gente tem que reagir, a gente tem que ser forte, e a nossa força é a alegria do Senhor, e a alegria do Senhor é a nossa força. A gente precisa ser corajoso. Ser corajoso não é deixar de ter medo, ser corajoso é enfrentar o medo. A gente vai com medo, mas a gente vai. E isso se chama coragem. Ser forte e corajoso porque tu farás este povo herdar a terra. Ser forte e corajoso porque as promessas do Senhor vão se cumprir na sua vida. Ser forte e corajoso porque os propósitos que Deus tem para a sua vida precisam acontecer, precisam se realizar na sua vida e na vida das pessoas que estão ao seu redor. Seja forte, seja corajoso, ande para frente, vai, faz. O poder da ação. Enquanto a gente está parado, nada acontece. Faz agir, faz acontecer, busca, anda para frente, caminha no processo. Nada acontece se a gente continua parado, mas se a gente anda, se a gente corresponde, coisas incríveis começam a acontecer. Então ele pede tão somente ser forte e corajoso, mas com um cuidado: não se aparte do livro da lei. Antes, medita na Bíblia dia e noite. Cuide para que tudo que está escrito aqui seja o que você vai fazer. Cuide para que tudo que está escrito aqui seja aquilo que vai dirigir, direcionar a sua vida. E não pare de falar do livro desta lei. Fale do livro da lei. Fale das coisas do Senhor. Então Deus fala: quer alcançar as minhas promessas, meu filho? Seja forte, seja corajoso, não cesse de obedecer a Bíblia e não cesse de falar sobre a Bíblia. Faz, vai, obedece. Deus é contigo, Deus vai adiante. Tua vida tem propósito, Deus tem algo com você. A tua vida não foi criada por acaso. Então, para que ter medo? Se o Criador te deu a promessa, te deu as condições para que essa promessa te alcance, basta você seguir. Então eu deixo para você refletir hoje Josué capítulo 1, onde no verso de 1 a 5 ele deu a promessa a Josué, e no verso de 6 a 9 ele disse quais eram as condições para cumprir a promessa. Na sua vida, Deus te deu promessas, e aqui neste livro, seja em todo ele, estão todas as condições para que as promessas de Deus te alcancem, que os propósitos de Deus sejam cumpridos na tua e na minha vida. Viva, viva sem medo, porque o perfeito amor lança fora todo medo. Deus é o perfeito amor e Ele é contigo por onde quer que você andar. Seja livre do medo. Fica na paz e até o próximo vídeo.